Aos 14 anos, eu recebi um convite da minha irmã, uma das minhas irmãs mais velha, para eu ir num baile. E eu achei aquilo maravilhoso. E eu falei assim: "Poxa, esse é o mundo que eu quero". Eu já comecei a trabalhar, comecei a conhecer também meninas no ambiente de trabalho, né. Era almoçar junto, era passear, era às vezes troca de mensagens, era telefonemas. Comecei a ter um cargo de confiança onde eu tinha um certo poder e se aproximava dessas meninas, dessas garotas, e eu comecei a gostar muito disso. Saía com uma aqui, ia almoçar com a outra ali, às vezes, né, um beijo, às vezes uma proximidade, um abraço um pouco diferente, enfim, e eu comecei a me envolver nisso. Eu trabalhava, eu estudava, mas assim, não tinha muito comprometimento, às vezes chegava atrasado no colégio, a minha vida ficou, assim, bastante complicada, né. Mas em contrapartida eu não larguei a noite, não larguei as festas, não larguei as amizades das meninas. E aí no meu ambiente de trabalho, no banco, né, acabei conhecendo uma garota jovem, uma garota bonitinha, tímida, mas interessante, que hoje ela é minha esposa, a Elaine. E ela era bastante, insegura por ser ainda o primeiro trabalho dela, eu já tinha um cargo de liderança dentro do banco, mas ela me chamou a atenção. Foi ele quem me deu todo o suporte, né, que me dava direção para poder fazer as coisas. Às vezes eu ficava preocupada, porque como eu era assistente da gerência, e tem coisas que eu não sabia, né, porque eu estava aprendendo. Então foi quando ele se aproximava de mim. E aí ele me ajudava e eu achava ele bastante carinhoso, né, atencioso comigo. Mas eu percebia que tudo isso tinha um outro interesse, né, querendo me conhecer, sempre me convidando para almoçar. E isso foi o início de um relacionamento que eu percebi que foi um relacionamento correto, um relacionamento sério, um relacionamento que eu pudesse, por ter toda a minha vida. Mas ainda tinha aquelas abordagens. As meninas vinham conversar, tal, e começou a surgir ciúmes, né. Mulheres no banco, né, falava, né, que ele realmente era um homem, assim, galinha, né, era um rapaz, assim, que gostava de estar galanteando outras mulheres, né. Eu comecei a ficar insegura quando nós saíamos, né, em casais, às vezes, assim, de amigos, que eu percebia que sempre ele estava olhando para outras, garotas, né, mulheres. Então isso daí me incomodava bastante, e aí me trazia insegurança. Eu falei: "Será que realmente eu continuo namorando com ele?" Porque eu tinha aquele sonho depois de noivar, né, depois casar, e aí eu me sentia insegura. Eu falei: "Será que realmente eu vou ser feliz com ele?" Isso foi um processo difícil para mim, porque eu me sentia ainda assim: "Ah, né, eu consigo ainda agradar as meninas, eu consigo ainda chamar a atenção delas de uma certa forma", mas ao mesmo tempo eu queria permanecer com ela um relacionamento mais sério. Então isso transmitia para ela muita insegurança, muitos ciúmes. A gente brigou muito por causa disso. Eu era bastante possessiva, assim, porque eu não queria que ele tivesse um relacionamento, assim, amizades, né, com outras mulheres. E aí isso me deixava bastante, assim, com raiva dele, né. Eu não pensava em trair a Elaine, mas assim, no ambiente de trabalho que era muito convidativo, vamos dizer, porque eu passava mais tempo no ambiente de trabalho cercado de, às vezes, muitas meninas e muitas garotas também na universidade, e assim, eu queria ao mesmo tempo que ela tivesse essa confiança que ela era a garota que eu escolhi para a gente ter um relacionamento sério, mas ao mesmo tempo ainda me chamava atenção o outro lado. Eu não queria largar aquilo, eu me sentia o cara, eu achava que eu tudo podia a qualquer momento, então, eu não deixei esse lado. Às vezes eu estava passeando com ela no shopping, eu olhava, eu apreciava, tal, e ela falava: "Você está olhando o quê?" Eu falei: "Não, não estou olhando nada, não". Mas eu percebia que ainda tinha algo dentro de mim que ainda não estava resolvido, porque aquilo ainda me dava um determinado prazer, me dava ainda uma sensação de, o macho alfa, vamos dizer assim. Teve brigas feias, sabe, por questão dos ciúmes dela, né. Tinha momentos que a gente ficava até sem se falar, a gente às vezes nem se encontrava, eu ligava para ela, não me atendia. Ele nunca falava para as outras garotas que estava com relacionamento firme comigo. Falou que estava assim, a gente estava saindo, se conhecendo, né, primeiro, mas não era nada assim muito, sério. E então dava essa brecha, vamos dizer assim, ela achava: "Ah, acho que o Gilson ainda não está decidido", né.
Então continuava essas paqueras, esses flertes. Eu tinha sim medo de traição, porque quando eu o via com outras mulheres, ele abraçando, ou às vezes até beijando, eu falava: "Pronto, ele deve estar com algum outro relacionamento mais forte, né, com ela e ainda namorando comigo". E aí, nesse intervalo de tempo entre namoro, noivado e depois a gente veio a se casar, foram 10 anos. Eu começava a falar para ele que esse tipo de comportamento, tudo, eu não admitia, né, porque a gente estava ainda no começo do relacionamento, né, de casados, tudo, e então ele teria que realmente se decidir, né, se ele casou comigo, então a atenção dele teria que ser só para mim, né. Para mim era mais fácil, mais prazeroso eu ouvir de outras garotas, de outras mulheres, a vida ou alguma conversa um pouco mais íntima, que era mais prazeroso, que era mais convidativo, do que eu chegar em casa e ter que administrar o problema, às vezes, de mau humor dela, de insegurança dela, de ciúmes, né, dos problemas que a gente tinha, às vezes, de ordem financeira, de trabalho, de família. Então, eu preferia, às vezes, ficar alimentando esse outro lado de estar com as mulheres, do que o meu ambiente familiar, que eu precisava, vamos dizer assim, prestar contas, eu precisava ter essa responsabilidade como marido da Elaine. Quando ele chegava em casa, era eu quem brigava com ele, falava alto. Eu não me importava com a Elaine, o que ela estava sentindo, se ela chorava, se ela estava triste, se ela estava com uma dor dentro de si, né? Eu falava para ele que ele tinha que ter atitudes sérias, né, porque, agora ele era um homem casado, né, e nós constituímos uma família, e que ele não poderia mais ter esse tipo de comportamento, né, que ficava realmente muito desagradável perante, né, os amigos, as outras pessoas, né, porque aí logicamente todo mundo percebia que ele estaria me desrespeitando, né, como esposa. Aí depois de um certo tempo, já aproximadamente uns mais de 10 anos de casado, chegou um momento que eu até fiquei pensando em a gente se separar e cada um seguir o seu caminho, né? Porque eu já não percebia essa afinidade que a gente tinha, essa proximidade. Não me separei dele porque eu gostava bastante dele, né. Nosso casamento não estava bom, a gente não estava feliz. Mas ao mesmo tempo tinha o Mateus, nosso filho, né? E eu não queria abrir mão disso. Foi quando eu perdi o meu trabalho. E aí foi quando realmente eu falei: perdi já o trabalho, eu não quero realmente perder meu casamento". E aí eu conheci as palestras, comecei a ter, direções, né, como que eu deveria agir. No primeiro momento eu não fui não, eu não era uma coisa que eu queria para minha vida, eu achava que aquilo não era a solução. Mas eu percebi que quando ela iniciou nas palestras da terapia do amor, as coisas foram mudando. Eu percebi que eu não podia abrir mão da minha família, não podia abrir mão da minha esposa, do meu filho. Então eu tomei uma decisão. Falei, não, eu quero uma mudança, eu quero realmente receber algo diferente que minha esposa está recebendo na terapia do amor, e eu quero realmente mudar de vida, eu quero realmente ser um pai, eu quero ser um marido realmente presente, responsável. Então eu tomei essa decisão.